Queijas e queijos, sim! Bem-vindos ao grande show! Está começando mais um conteúdo aqui no canal do Cheeseheads Brasil e vocês são os nossos convidados. Muito obrigado aí pela parceria de sempre, por estarem sempre com a gente. E nesse vídeo vamos falar sobre o calendário do Green Bay Packers. As perspectivas sobre a temporada do Packers mudaram após a revelação da sequência dos jogos. Entenda nesse vídeo. Queijas e queijos, eu sou o Matheus Cabezudo, esse é o canal do Cheeseheads Brasil. Nós vamos conversar aqui por mais um conteúdo do nosso amado e querido Green Bay Packers. Muito obrigado pela parceria de vocês, pela preferência e por estarem sempre aqui com a gente, comentando, curtindo e tudo mais. Primeiramente, claro, desculpem um pouco pela voz, a gripe, né, está assolando aqui o estado do Rio Grande do Sul, o frio chegou, então a gente vai se virando como dá, mas sempre para trazer bastante conteúdo aí na medida do possível para vocês. Então, pessoal, vamos conversar aqui sobre essa situação do calendário do Packers, mas claro, quero pedir para vocês o joinha. Coloque aí pra gente aí o like, que é muito importante pra gente. E o calendário foi revelado, né? Os times da NFL têm aí um dia específico para divulgar os seus calendários. Na verdade, a própria National Football League que organiza os calendários e os times aí podem divulgá-los a partir do dia 11 de maio de 2023. No caso, o calendário da temporada de 23, é claro. E aí, claro, surgem os videozinhos, cada time produz aí um vídeo de revelação do calendário diferente, são mega divertidos os vídeos de cada franquia. O vídeo do Packers, né, geralmente não chama muita atenção, desse ano eu gostei, eu achei bem legal. Eles fizeram ali uma alusão a propagandas, né, as chamadas dos jogos como se fossem aquelas propaganda, aqueles canais que só passam propaganda, então o locutor falando com aquela voz de chamar a atenção aí pros jogos. Foi bem legal esse ano, foi bem legal, gostei. Muito bem, mas o importante é a sequência de jogos, né? E por que eu falo sobre isso? E aí eu reflito com vocês aqui. Mais importante do que saber quais são os adversários do time é saber qual é a sequência desses jogos, né? O calendário mesmo, a sequência dos enfrentamentos. Porque isso influencia muito na projeção do que o time pode fazer. Na verdade, não só na projeção, né, que é essa parte prévia que a gente faz aqui, esse exercício de tentar entender que jogo que o Packers vai ganhar, vai perder, enfim. Mas, é claro, para o que de fato vai acontecer, a influência do que vai ser real depois, né, a sequência dos jogos. Influencia muito nisso. Então, vou colocar aqui na tela, inclusive, para vocês, ou já está na tela, enfim, para que vocês também tenham ciência aí dessa atualização, desse acompanhamento, para todo mundo aqui pensar junto nesse sentido. Recapitulando, né, o Packers vai enfrentar, então, esse ano um calendário que, na minha opinião, é um calendário frágil. Frágil. Eu acho o calendário do Packers frágil, extremamente acessível, tá? Inclusive, o Green Bay Packers é considerado com base, e aí, claro, é difícil dizer que o Packers tem um dos 9 calendários mais fáceis da NFL, porque de fato é em relação a o desempenho dos seus adversários de 23 na temporada de 22. A NFL faz isso mais em tom de brincadeira, mais em tom de uma provocação, de ampliar o debate, né, sobre a liga nessa intertemporada, porque, claro, os times muitas vezes mudam da água para o vinho de um ano para o outro. Então, um time que ano passado era considerado um time abaixo, um time ruim, esse ano pode ser muito bom. Então, essa métrica não entra muito, não é muito real nesse sentido. Agora, assim, o Packers tem um calendário acessível pelos times de 23, né? O Packers tem um calendário extremamente acessível. Eu achei um calendário muito, mas muito bom. Achei que realmente, assim, a vida sorriu para o Green Bay Packers, tanto com os adversários, tá? Tanto com os adversários, no sentido
sorriu para o Green Bay Packers por conta dos adversários que já iria enfrentar, que já estava programado para enfrentar, quanto pela sequência de jogos, mais pelos adversários. Porque quando a gente olha só o nome dos times que nós vamos enfrentar, eu acho um calendário, como eu falei, frágil, mega acessível, mas a sequência dificultou um pouquinho. Eu achei que a sequência deixou as coisas mais difíceis do que poderiam ser se olhássemos só quem eram de fato os adversários. Porém, esse calendário foi muito favorável, especialmente em se tratando de uma equipe que tem uma base de elenco sólida, na minha opinião, uma base de elenco extremamente jovem, o Packers tem 3, 4 jogadores acima dos 28 anos no elenco inteiro, é um elenco muito jovem, e por conta de um novo quarterback, o Packers tem um quarterback de 24 anos que nunca jogou uma partida, ou nunca teve uma sequência como titular desde que foi draftado e está no banco há 3 anos. Então, esse calendário mais factível deixa as coisas muito, muito interessantes para o Packers fazer um excelente trabalho e evoluir o seu elenco jovem sem precisar entrar em muitas pedreiras, em jogos extremamente difíceis, calendários com times que foram para os playoffs ano passado, ou times que... claro, muitos times que foram aos playoffs ano passado, no sentido de muitos times que foram aos playoffs, ou muitos times que estão consolidados. Não, o Packers tem um calendário extremamente factível nesse contexto de time novo e de novo quarterback. Muito bem. Aqui o Packers, então, é considerado o nono calendário mais fácil. O Packers é o 31º time da NFL em relação a quilômetros viajados. O Packers é o segundo time que menos vai rodar em quilômetros para enfrentar a temporada. Isso é muito bom. É por isso que eu digo que a vida sorriu para o Packers. Adversários extremamente factíveis, extremamente acessíveis para o desenvolvimento de um elenco jovem, de um novo quarterback, e o time vai viajar pouco desgaste físico em viagens, mais tempo para se preparar, para treinar. O Packers vai ter 5 jogos de prime time, que é o maior número que qualquer time pode ter. Então, apesar de ter perdido o Aaron Rodgers, isso aqui na verdade é mais é mais uma curiosidade em relação do que qualquer tipo de análise, mas é interessante, né? Ver como é que esse elenco jovem vai se comportar no prime time, todo o jogo das luzes, todo mundo vendo, né? Então são 5 jogos de prime time, mais o jogo no dia de ação de graças, tá? Então aqui mesmo sem Aaron Rodgers, a franquia continua, né, sendo extremamente relevante em relação à mídia. Além disso, o Packers tem 8 jogos no primeiro horário da tarde. É o maior número em muito tempo aqui do Packers, tá? Em muito tempo mesmo. O Packers tem bastante... Apesar de ter 5 prime times, são 8 jogos no primeiro horário da tarde, né? Então, justamente por isso, né? O calendário do Packers não é um calendário tão interessante em relação a enfrentamentos, a grandes jogos, né? Ainda mais sem o Aaron Rodgers. Então, os jogos não têm tanto apelo assim, nesse sentido, para ter jogos em horários mais tardios, mas o Packers tem um número máximo aí, inclusive, que uma equipe pode ter de prime time, então acabou que equilibrou um pouco as coisas nesse sentido, né? Mas enfim. E claro, 100 jogos fora dos Estados Unidos dessa vez. Ainda bem, olha só, honestamente, eu gosto muito de ver os jogos fora dos Estados Unidos, quando é o time dos outros. Quando é o meu time, honestamente, eu prefiro que não jogue, né? Então é isso. O Packers vai iniciar sua temporada no dia 10/9 contra o Bears fora de casa. E aqui vai mais algumas notas aqui pra gente concluir essa primeira reflexão de uma série de vídeos, textos no nosso site e conteúdos de podcast, além das nossas lives, é claro, sobre o calendário do Packers e as projeções. Essa aqui não é uma projeção oficial do Cheeseheads Brasil, enfim, é uma análise inicial do calendário para refletir com vocês nesses pontos aí que eu citei anteriormente e outros mais. Bom, eu separei aqui algumas notas, tá? E a primeira nota é:
Qual o jogo que o Packers não pode perder de jeito nenhum? O jogo que o Packers não pode perder. Cara, kickoff da temporada. Semana 1. Adversário, rival de divisão, a maior rivalidade da liga. A maior rivalidade da liga. Fora de casa. Pô, Matheus, mas uma obrigação de uma vitória, ainda fora de casa, ambiente hostil, quarterback novo. O Packers não pode perder esse jogo. Eu acho que esse jogo contra o Chicago Bears, na semana 1, lá em Chicago, o horário do jogo está marcado aqui para as 17 horas e 25 minutos. Assim, esse jogo não pode perder, tá? Especialmente pensando na sequência antes da bye. O Packers tem uma bye week cedo esse ano. A bye week, o descanso do Packers é na semana 6. Então o Packers vai enfrentar fora de casa 2 jogos consecutivos. Se o Packers perde contra o Bears, um jogo desgastante contra o Chicago Bears, uma equipe que corre muito com a bola, enfim, essa sequência de jogos posterior, né, com Falcons fora de casa, Saints e Lions em casa, o Lions num Thursday Night Football e antes da bye um Raiders fora num Monday Night Football. Assim, uma derrota contra os Bears pode dar um efeito dominó nesse início de temporada. E honestamente, o Packers tem uma perspectiva, muito por conta do seu calendário, bom dizer, de fazer uma campanha até surpreendente. Então eu acho que uma derrota aqui poderia já, né, diminuir um pouco esse ânimo, esse entusiasmo, aquela coisa, putz, será? Nós começamos perdendo, tomando uma derrota aqui contra o rival de divisão e tal. Eu acho que uma vitória fora de casa, rival de divisão, daria muita confiança pro time. Então eu boto aqui, ó, o jogo que o Packers não pode perder de jeito nenhum é o jogo contra o Chicago Bears na semana 1. Apenas a vitória interessa, não importa o jeito. Um jogo imperdível. Um jogo imperdível. Vocês, torcedores do Packers ou não podem perder esse jogo. Luzes, câmeras, ação, diretamente de Las Vegas, a cidade das luzes. Las Vegas, Prime Time, semana 5, Davante Adams contra Jair Alexander. Packers e Raiders, pra mim, é um jogo imperdível desse calendário. Imperdível, não dá pra perder de jeito nenhum. A sequência mais dura do calendário pra mim, inicialmente falando. Pra mim, é a sequência das semanas 11 a 14. O Packers, lembrando, não enfrentará um time de playoffs de 2022 até a semana 8. Então o Packers não vai pegar até a semana 8 aqui contra o Vikings, quando enfrenta o próprio Vikings aqui, não vai pegar um time de playoff. Então tem que fazer gordura até lá, importante dizer. Justamente para logo depois, logo poucos jogos depois, de começar a pegar times de playoffs, tendo feito essa gordura, se tudo der certo, enfrentar a sua sequência mais dura, que para mim é da semana 11 a 14. Quando enfrenta o Chargers, de Justin Herbert, sempre um jogo extremamente difícil em casa, um jogo em casa, uma vitória contra o Chargers, time forte, seria muito importante e é um jogo extremamente duro, absurdamente duro. Fora de casa, no jogo de ação de graças contra o Lions, que é um novo Lions, é outro time. Esqueçam o Detroit Lions, saco de pancada. O Lions está se transformando, né? Dan Campbell está fazendo um trabalho talvez até revolucionário em Detroit, transformando essa equipe numa equipe extremamente competitiva. Não necessariamente uma ótima equipe, mas equipe competitiva. O Lions hoje vende caro as suas derrotas. Muito caro. Um dos melhores ataques do ano passado. Vai enfrentar o Lions fora de casa aqui depois do Chargers em casa, né? Aí recebe o Chiefs, o atual campeão, né? Talvez todo mundo esteja dando assim, eu não gosto desse discurso de essa é uma derrota certa. Na projeção, é claro, nós colocamos vitórias e derrotas. Mas talvez, se fosse para escolher uma derrota absolutamente certa, seria essa. Mas o jogo em casa, no Lambeau Field, né? Sunday Night Football. Como será que o time vai estar até lá? Sequência absurdamente dura aqui. Chargers, Lions, Chiefs no Lambeau Field. E depois fora de casa contra o Giants. Giants não é bobo, não. Não é bobo, não. Time de playoff, muito bem treinado. Outro time melhor que o Lions, né? Claro, melhor que o Detroit Lions.
pouco melhor que o Detroit Lions, vai, não é tão assim melhor. Até porque isso não é demérito nenhum do Lions. O Lions realmente é um time bem interessante. Mas o Giants melhor que o Lions, muito bem treinado, um time duríssimo. Sequência pra mim mais difícil, tá? Chargers em casa, Lions fora, Chiefs em casa, Giants fora, sendo dia de ação de graças contra o Lions, Sunday Night Football contra o Chiefs e Monday Night Football contra o Giants. A melhor defesa que o Packers vai enfrentar, pra mim, Steelers, na semana 10. O Packers vai ter apenas 2 jogos nessa temporada contra defesas que foram que estiveram entre as 10 melhores defesas em pontos cedidos de 2022. Apenas 2 defesas que estiveram nessa situação em 2022. O Packers enfrenta esse ano o Saints, né, que foi a 9ª no ano passado. Vai enfrentar na semana 3 no Lambeau Field. E o Steelers, que foi a 10ª defesa que menos cedeu pontos no ano passado. Vai enfrentar o Steelers em Pittsburgh, também, ambiente hostil, na semana 10. Lembrando que o Steelers foi a melhor defesa em interceptações no ano passado, empatado, né? Em primeiro lugar, a defesa que mais fez interceptações no ano passado. Quarterback novo, o Packers com Jordan Love, quarterback recém-assumido agora, fora de casa, enfim. Então, um jogo também interessante, uma nota que eu queria destacar aqui desse calendário. Bom, de uma forma otimista, a gente pode ver aqui um 10-7. Por que não? Né? Eu acredito que esse calendário do Packers realmente foi muito favorável. Eu acho que a vida sorriu muito para o Packers nesse calendário, especialmente pelos adversários. A sequência, como eu falei, ela deixou as coisas um pouco mais difíceis. Não tanto, porque os adversários continuam sendo de fato aqueles mesmos, que outrora considerei um calendário bem, bem acessível. A sequência dificultou um pouquinho. Porém, ainda assim, eu acho que o Packers pode surpreender esse ano. Surpreender mesmo. Mas a gente tem que fazer, claro, uma análise realista aqui. Eu quero saber a opinião de vocês. O que vocês acharam do calendário do Packers? O que vocês acharam aí dessa sequência de jogos? E a gente ainda vai fazer muito conteúdo de análise. Inclusive lá perto da temporada. Até lá vai ter conteúdo analisando as projeções do Packers, análise dos times que nós vamos enfrentar, análise da divisão. Tem muita coisa que a gente tem que entrar a fundo no draft desses times, na free agency, no desempenho de training camp, nos reports. Tem muita coisa que a gente vai aprofundar mesmo para quando chegar perto da temporada regular a gente dar a nossa projeção oficial. Beleza? Espero que tenham gostado do vídeo. Falamos na próxima e Go Pack, Go!